Isto é, de facto, uma grande responsabilidade, depois destes 2 dias intensos em que foram abordados os problemas e os conflitos do nosso mundo, nós agora virmos trazer a ópera aqui para cima deste palco. Mas há, quer dizer, tal como o Fernando acabou de dizer, a ópera é espelho daquilo que são as sociedades e daquilo que são os tempos. E ao longo do tempo a política, as relações de poder estiveram presentes na ópera, com histórias, com símbolos, até com harmonias, e há exemplos até muito óbvios de quem quis passar mensagens fortes de determinados tempos. Há vários exemplos, mas, por exemplo, um deles é o do compositor checo Viktor Ullmann, ele que viveu num campo de concentração, acabou por ser morto em Auschwitz, escreveu o Kaiser do Atlantis, era uma sátira ao Hitler, uma ópera que subiu ao palco nos anos 70, mas quando nós perguntamos quantas pessoas é que conhecem esta ópera, quantas é que ouviram falar dela? Se calhar as que estão as que são mais conhecidas, aquelas que dizem mais às pessoas, são outras de outros tempos. De outros tempos em que se calhar não houve mensagens assim tão fortes ou tão óbvias. Claro, o caso do Ullmann é evidente, porque o contexto em que foi escrita a ópera, não é? Mas há aqui, vou só dizer uma coisa antes, é que nós, claro que é estranho vir agora falar de ópera neste contexto, mas eu acho que quem falou antes de nós levantou todos os problemas do mundo e nós agora vimos resolvê-los com a ópera. Nós vamos dar as soluções. Bem, há duas razões principais para isso. É que nem sempre a qualidade musical está a par e passo com a relevância dramatúrgica. No caso do Ullmann, por exemplo, mas, enfim, também Verdi, também Mozart escreveram óperas que são chamadas menores, porque a genialidade foi considerada, depois, com o tempo, inferior. E depois há uma coisa também que é muito relevante nesses casos, que é quando a mensagem é direta demais, incomoda. Portanto, sempre houve, continua a haver, e sempre haverá, imagino, censura mais ou menos declarada, não é? E no caso do Ullmann, isto era uma provocação direta e quase literal contra Hitler. E portanto, são várias as razões pelas quais isso acontecia nesse tempo. Mas se nós formos, vemos muitas vezes, até o Bruno acabou de falar das mensagens indiretas, o que nós vemos em grandes compositores através dos tempos, e o Ullmann é do século XX, e, portanto, os grandes compositores... Está a acontecer alguma coisa da alergia? Pronto, vamos ver. Estava eu a dizer que em relação a mensagens, pode haver essas mensagens indiretas e elas existem, mas a ópera recorre muito a contextos históricos e podemos ir agora fazer assim uma breve viagem ao passado com o Monteverdi, que faz... Dizem os entendidos, que estudam tudo isto, a primeira ópera de contexto factual. Ele Monteverdi, vai para Roma, não é? Vai buscar. Pai desta forma de arte. Portanto, Monteverdi, o primeiro compositor de ópera, que aquilo que foi depois considerado a ópera, que estava de facto em Roma, por exemplo, mas foi para Veneza, onde desenvolveu a carreira. Mas muitas óperas que ele fez, que ele compôs, foram por exemplo, Orfeo, Monteverdi, foi encomendada pelo aniversário, por ocasião do aniversário de Francesco Gonzaga, Duque de Mantova. Não é de estranhar, porquê? Simplesmente porque pagava. E isto, temos aqui outra questão, que é, quando não há investimento, como é que se costuma dizer? Não há dinheiro, não há palhaços. Portanto, quando não há investimento, não pode haver uma evolução social e cultural sem investimento na cultura. E em Veneza era onde havia dinheiro para o Monteverdi. Havia imenso dinheiro. Seguir a sua arte. E há essa questão do público ser... Ou seja, ele também é nessa altura que o público passa a pagar e o público passa a ser muito mais variado do que até então. Precisamente. Mas isso é uma questão... Lá está. Isso é uma consequência dessa evolução cultural coletiva. Foi o primeiro teatro mundial a ter um público pagante. Portanto, assistia aos espetáculos quem quisesse, quem pagava, e tínhamos, estamos a falar do século XVII,
É preciso ver, lembrar como estava a sociedade e a política do século XVII. Na Sereníssima República de Veneza, tínhamos um público pagante em que eram os patrícios, os grandes mercadores de Veneza, mas também as criadas. Ou seja, tínhamos debaixo do mesmo teto. Isto era inédito. Tínhamos debaixo do mesmo teto, com o mesmo objetivo, pessoas de todos os estratos sociais, simplesmente porque pagavam para ouvir. E portanto, era uma ocasião de junção das pessoas para um mesmo propósito, que era bastante raro noutros contextos. Claro, e portanto, assim sendo, cuidado com as mensagens, porque muita gente ouvia. Certo? E depois a ópera também foi usada para glorificar, para endeusar, nomeadamente com Luís XIV. Exatamente, não sabia bem se era rei ou Deus. As óperas, as tragédias líricas dessa época de Lully tinham um objetivo muito claro, não era só entreter a corte. Mas isso é o poder, isso é o outro poder, porque vamos lá ver, a ópera, o melodrama tem... Nós podemos estudar e podemos ver vários poderes que são em dimensões diferentes, desde o poder da música em si, como o poder da mensagem, da dramaturgia, e como instrumento de propaganda, como é o caso de Luís XIV, que usou Lully como um verdadeiro instrumento de propaganda. Ou seja, as composições feitas por Lully para Luís XIV não eram ai que bonito, vamos tocar isto na corte. Eram programadas para um intento muito específico e uma intenção muito específica do rei. Para o endeusar. Claro. E ainda por cima o rei também participava nessa... algumas vezes também. Não creio que cantasse, mas dançava, porque havia balé. Exatamente. Não é? Portanto, todo esse ritual à volta do poder e as narrativas eram mitológicas. Mitológicas, portanto, claro. Tudo isso, a ópera como forma de arte, mas como forma de empoderamento. Exatamente. Assim, que é uma palavra que está muito em voga nos nossos dias. Depois, há compositores que quase são um prenúncio daquilo que se segue no contexto histórico, como Mozart, por exemplo. Sim, Mozart já pertence a uma geração, digamos assim, a um período de composição desta forma de arte, em que as coisas começam a mudar um bocadinho. Repara, até então os temas das óperas eram quase sempre mitológicos. E nunca espelhavam a realidade durante o tempo do compositor. Isto só mudou a partir de meados do século XVIII. Mozart, portanto, as Bodas de Fígaro, Don Giovanni, tudo já se passa no tempo dele. E, ao escrever estas óperas, ele faz uma crítica, porque estas óperas, na realidade, eram um espelho da situação social e política da época dele. E, portanto, ele faz um espelho dessa sociedade que é, naturalmente, o reflexo do que foi o antigo regime. E este tipo de intervenção, que não foi sempre consensual, como pode imaginar, sobretudo na corte, eram críticas que... Eram críticas também relativas que punham em causa a ordem social, dos estratos sociais. Claro. As Bodas de Fígaro, há uma provocação dos subalternos em relação aos amos, não é? Exatamente. Pois, porque isto espelhava precisamente o que era o antirregime, o que era a sociedade na época, e aliás isto depois... ligado a outras conjecturas, levou ao fim deste mesmo regime. Portanto, e esta crítica, o que o Mozart tem de ter esta coisa mordaz, dele usar de ironia, põe em causa as figuras do poder, nomeadamente os nobres. Põe em causa e ajuda a forjar uma nova consciência que nessa altura estava a nascer, não é? Uma consciência de um orgulho identitário de um povo, por exemplo. Portanto, tudo isto foi, ao longo de anos, não é? Contribuindo para que, eventualmente, se chegasse à Revolução Francesa. Portanto, daí Mozart ter tido alguns problemas com as autoridades e
E, enfim, ele e outros, não só ele. Já falámos das bodas de Fígaro, o Dom Giovanni, que é a figura sedutora que também se impõe não só pelas suas conquistas, mas também pelos seus comportamentos que acabam, de uma forma bonita até na ópera, serem comportamentos censuráveis. O Dom Giovanni é o exemplo, talvez, mais óbvio em Mozart, do grande gentiluomo, não é? O nobre que tem o seu estatuto como tal, e que na altura se achava capaz de tudo e permanecer impune. É um assassino, porque no primeiro ato do Dom Giovanni, da ópera Dom Giovanni, o Dom Giovanni mata o pai de Dona Anna só porque o encontrou dentro do palácio de Dona Anna a tentar seduzir a filha. Não tinha nada que entrar neste momento, então entrou, agora vai levar uma facada. E mata o pai. E assim continuando, ou seja, depois eventualmente está com o coitado do criado, que é o que sempre tenta parar os golpes do patrão, não é? Passam no campo, ele ouve barulho, ouve sons de festa, mas a coisa que o seduziu mais não foi a festa, nem a música, nem nada, foram as jovens donzelas que ele via, meninas do campo, enfim, ali a dançar. Porquê? Tratava-se de um casamento. Era um casamento de meninas do campo, e estavam todas vestidas de maneira que ele achou agradável, digamos assim. Não resistiu. Não resistiu, mandou o servo dele parar e vamos lá ver o que se passa. Ele não teve melhor ideia senão ir seduzir quem? A noiva. Não nenhuma das outras meninas que lá estavam, mas a noiva. No próprio dia do casamento. Portanto, mandando a distrair o noivo. Já falámos hoje aqui de valores, não é? Da inteligência artificial. Não sei se seria uma coisa boa por esse tipo de comportamento. Exatamente. Como aceitável. Mandando distrair o noivo e seduzindo a noiva no próprio dia do casamento. Mas isto tudo porquê? É um exercício de poder, porque apesar de ser a noiva, apesar de estar lá o noivo, ele é o grande senhor Dom Giovanni. Chega a um determinado momento, vai buscá-la e diz: minha querida, está a ver aquela casinha que está ali ao fundo? É minha. Vamos estar sós. Vamos lá para dentro, vamos nos casar, vais-me dizer que sim e vais-me dar as mãos. Ela não sabe, ela diz: ai, que bom, mas não queria, coitado do Mazzetto, que é o noivo, o que é que ele vai fazer? Eu digo: não se preocupe, ele está bem, venha comigo. Portanto, essa ação não é indiferente a quem é subjugado por essa ação do Dom Giovanni. Exatamente. Não é do meu repertório, mas quero que eu improvise. Não, eu não quero que improvise, eu até gostava era que nós dessemos uso a Bernardo. piano, não é? Porque eu sei que está aqui o Bernardo Marques para tomar conta do piano e vai cantar com a Alexandra Bernardo. Já que falamos do Dom Giovanni, então lá ci darem la mano. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio, ci sposeremo, lasci darem la mano. Mi dirai di sì.
ben mio da qui. Vieni mio benedetto, io cancerò tua sorte. Non son più forte. Andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente amor. Andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente amor. Andiam, mio bene, andiam, le pene a ristorar d'un innocente amor. Bom, eu imagino que depois disto o que quereriam era continuar a ouvi-los e não a conversa, mas como nós previamente preparámos isto, continuamos, depois desta belíssima interpretação. Podemos ir para Verdi, que fez as suas óperas noutras épocas, noutros contextos que não o dele, mas com narrativas que sugerem muito comentário político. Pois podemos e devemos. Verdi é um exemplo muito forte de intervenção política. Todas as óperas que ele escreveu, grande parte das óperas que ele escreveu, todas elas têm relevância, na realidade, todas têm relevância política. O Dom Carlo, na todas. Espanha do século XVI, Desde as primeiras, a ida com um invasor, precisamente. O Egito e a Etiópia. Mas há uma em particular que tem uma grande relevância e é, ainda hoje, é comovente. Eu, a primeira vez que eu vi essa ópera em Itália foi em Trieste, que, como sabemos, foi uma zona híbrida politicamente enfim, de anexação complicada. E hoje, Trieste, a cidade italiana, eu ouvi Nabucco, foi impressionante quando ouvi o coro dos escravos hebreus, porque tem quase mais impacto do que o hino nacional italiano hoje em dia. É impressionante. Aliás, nessa altura, quando foi composto, mais tarde, quando foi executado, foi proposto no Parlamento italiano. Com a força que demonstrou ter junto do público. Com a força, com o poder que essa música teve, foi proposto como hino nacional na altura. Não foi aprovado na altura, mas foi proposto como hino nacional. De tal maneira era essa força e esse poder da música de Verdi que em 1859, escreveram um grupo de nacionalistas italianos, escreveram nas paredes do Teatro Apollo de Roma a sigla Verdi, VERDI, que queria dizer na altura Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Portanto, isto na realidade é também aqui propaganda. Não é por acaso? Não é por acaso, exatamente. Isso depois foi adotado até mais tarde por nacionalistas. Estamos a falar na altura em que o Império Austro-Húngaro não deixava que os nacionalistas levassem aquilo que queriam avante. Havia os pequenos reinos e os Estados pontifícios e quer dizer, estamos a 10 anos de distância da criação do Reino de Itália. Então, e não há assim um bocadinho do coro, do Va Pensiero? Do coro? Sim. Bem, então se é coro temos que cantar todos. Para todos estarmos de acordo sobre o que é que o Bruno está a falar. Não, há uma frase, eu acho que toda a gente conhece este coro. Já que aqui estamos...
Acho que toda a gente conhece e tem uma frase muito bonita e muito relevante para aquilo que estamos a dizer. Quando Verdi escreve: "Oh, mia pátria, si bella e perduta, oh membrança si cara e fatal." Ou seja, oh minha pátria, tão bela, mas perdida, ou recordação, a remembrança, ou recordação que me é tão querida, mas fatal. Porquê? Porque a nação estava invadida. Exatamente. Como é que isto se faz? Mais relevante do coro dos escravos hebreus, Va pensiero. Pronto, porque não era sobre a Itália nem sobre o Império Austro-Húngaro, mas havia essa invasão, não é? E outro compositor que também pega numa ópera para falar de um invasor é o Puccini. O Puccini. Posteriormente. Exatamente. Não podemos não falar destes compositores, não é verdade? Haveria muito mais, não é? Para dizer. Mas nós temos o tempo contado, que o Fernando avisou-nos logo que não tínhamos que ser muito rápidos. É que de facto há tanto para dizer sobre este tema, mas também não temos muito tempo. E aquilo que hoje faz parte, como eu disse ao início, do grande repertório, são as óperas que de facto ficaram, e há sempre razões para isso. Não é só a dramaturgia que pode ser mais ou menos relevante, mas também a genialidade do compositor ao pôr em música, ao conseguir pôr no palco, com notas geniais, essa dramaturgia. Puccini é um homem absolutamente do seu tempo. Estamos a falar dos inícios dos irmãos Lumière, portanto o cinema já tinha nascido, mas estava a desenvolver-se. Ele era completamente fascinado pelo cinema. E, portanto, vê-se isso que nas cenas de Puccini é quase cinematográfico. Aquilo é tudo cinematográfico. E é muito intenso, que eu faço esta brincadeira de dizer que o Puccini faz chorar as pedras da calçada, porque é quase impossível ser indiferente àquilo. Exatamente. Não é? Mesmo quem não gosta, mesmo quem nunca ouviu, é outra forma de poder. Nós ficamos nas mãos do poder da arte, do compositor. Precisamente. Este é o poder da música. Somos reféns do compositor, porque ele na realidade, ele leva-nos para onde queremos. Muitas vezes estamos a ouvir qualquer coisa, se calhar até nem percebemos muito bem. Mas tem a ver com a tonalidade, tem a ver com as harmonias, enfim. Naturalmente, isto são coisas quase desconhecidas para o público em geral, mas é um poder enorme que tem no mundo emocional de quem ouve. Não é? Puccini, como eu disse, um homem do tempo dele, era um tempo complicado. Portanto, naquela altura, as sufragistas, por exemplo, já existiam, e portanto ele viu isso tudo. Naqueles anos em que ele escreveu, em que se pôs em cena Tosca, era uma época complicada para a Itália, em termos políticos e sociais, grandes movimentos anárquicos e socialistas. Quando se pôs em cena Tosca em Roma, a rainha Margarita de Savoia estava presente e o primeiro-ministro. Temia-se um ataque terrorista na altura. Curiosamente, claro que a polícia, tudo isso estava pronto, mas pediram que a orquestra, caso fosse necessário, tocasse o hino real. Portanto, a música ia servir também de ponto, ou seja, de pôr um ponto de exclamação, dizer, na realidade, estamos no reino de Itália, não é? E dar ordem. Mas é uma mulher que é escolhida para protagonista dessa ópera. Da Tosca, sim.
Sim, é uma mulher que, exatamente, é uma mulher e quer dizer, não sei exatamente em que é que Puccini pensava, mas claro que vemos aqui, estas histórias são velhas como o mundo. Portanto, tudo isto que estamos a dizer, há bocadinho falávamos de valores e liberdade e tudo isso. Ou seja, isto já foi dito há milhares de anos como por estes compositores há 300, 400 anos, ou de há 100 e poucos anos, como Puccini. São coisas que nós sempre dissemos, porque na realidade o ser humano não mudou assim tanto no seu universo emotivo. Isto é a minha opinião. Mas nós estamos quase, não se esperem, porque estamos quase a pedir para a Alexandra vir aqui, para a Alexandra Bernardo vir aqui outra vez para cantar a área Vici d'Arte. Porquê que essa área foi escolhida, Bruno? Para hoje, para este momento. Essa área foi escolhida porquê? Porque estamos numa cena do segundo ato da Tosca, em que temos o Barão Scarpia, que é o chefe da polícia durante as invasões napoleónicas em Roma. Naturalmente, ele é o homem de poder desta ópera, é o Scarpia. E ele exerce o seu poder de todas as maneiras que pode, até porque isto lhe afaga o ego. Ele tem Tosca. Flória Tosca é simplesmente uma cantora de ópera, o personagem é uma cantora de ópera, que canta, tem sucesso, uma mulher bonita, e ele, o que é que decide? Bem, eu tenho que a ter, tenho que a seduzir, só que... Muito boa tarde, Sr. Presidente. Tivemos indicações para não interromper quando chegasse, mas o Bruno Menezes Ribeiro não resistiu. Acho que o ambiente é descontraído o suficiente para podermos fazer isso. E, portanto, ele não está apaixonado, mas quer exercer o poder, portanto, isto falando agora da dramaturgia, sobre esta mulher, que é uma mulher de sucesso, é uma cantora bonita, mas que está apaixonada desgraçadamente por um artista, que é pintor, que se chama Mário, e que se meteu numa alhada, porque por razões políticas é preso pelo Scarpia, mas que também lhe dá jeito, porquê? Porque é o amante da Tosca. Ele, para obter o que quer, e acho que isso é evidente, o que ele quer, para ele obter da Tosca o que ele quer, ele diz, minha querida, se quiseres, dás-me o que eu quero, e o teu Mário vai-se embora livremente. Portanto, isto é o exercício de um homem de poder que sente que o tem e demonstra, sempre com uma elegância, porque a um determinado tempo, a um determinado momento, a Tosca pergunta-lhe quanto il prezzo, ou seja, o que é que eu tenho, quanto é que eu tenho que pagar. Ele, com uma grande risada, diz-lhe, a uma senhora bonita eu não me vendo por dinheiro. Portanto, é óbvio o que é que ele quer. O que é que acontece? Puccini, de uma maneira magistral, para esta cena, e daí termos falado em cinema, em cenas de cinema, isto é praticamente de cinema, ele para a ação toda, que é uma ação em que praticamente há uma tentativa de violência sexual entre o Scarpa e a Tosca, a ação para, o Mário que está na sala ao lado para de gritar, o Scarpa para, tudo para. Porque nesse momento o Mário está a ser torturado para a pressionar, não é? A tomar essa decisão de cair nas mãos do Precisamente. Aliás, ele até diz, estes gritos do Mário me podiam parar a qualquer momento, é só tu aceitares e dares-me o que eu quero. Mas quer dizer, tudo para, Puccini para a ação de maneira extraordinária e ela faz, praticamente é uma oração, ela diz que eu vivi da arte e vivi do amor. Eu sempre cantei daí a minha voz para que as estrelas brilhassem com mais brilho. Senhor, porquê que me pagas assim? Se fosse no cinema, era um pensamento interno, quer dizer, muito íntimo, que iria durar provavelmente 3 segundos. Na ópera tem que ser com um bocadinho mais tempo. E, portanto, ela canta esta área Vici d'Arte, Vici d'Amore, quer dizer, vivi da arte e vivi do amor, porque, na realidade, é uma mulher que ela encontra-se nesta situação, neste triângulo entre ela, Mário e o Scarpia, com problemas políticos. Quer dizer, ela encontra-se sem ter, ela, pessoalmente, nada a ver com aquilo. Mas é vítima do poder do Scarpia. Eu acho que já estivemos aqui a aguçar o apetite, se calhar ouvíamos mesmo esta área. E eu peço à Alexandra Bernardo que se dirija até junto de nós novamente.
o poder de uma mulher subjugada pelas circunstâncias que lhe calharam. Subjugada, mas esperta. Mas esperta, porque depois já agora eu gostava, como é que isto tudo acaba, para perceber qual foi a estratégia da Tosca? A estratégia foi uma mulher que conseguiu manipular o Scarpa, ou seja, o homem do poder conseguiu manipulá-lo porque disse, muito bem, então se é o que queres eu vou-te dar o que queres, mas antes disso quero que assines um salvo-conduto para que eu possa fugir com o Mário. E ele assina, e quando assina vem com o papel dizer Tosca finalmente é minha, finalmente és minha. E ela diz, este é o beijo da Tosca, e espeta-lhe uma faca na barriga. Portanto, ela teve, não sei como é que é lá em casa, mas aqui ela teve a última palavra. Portanto, uma mulher que conseguiu... De qualquer modo, neste plano ou nos outros, das óperas que referimos aqui hoje e de muitas outras, o que nestas relações individuais ou entre estratos sociais ou de coletivas, ou de estados, ou de países, o que motiva, o conflito está sempre, e a narrativa depois vai atrás do desejo de liberdade, do anseio pela liberdade, que é uma coisa inerente a todos nós, não é? Claro. Nós estivemos a falar hoje e ontem falou-se aqui dos desafios do nosso mundo. E a liberdade está sempre lá. Sempre. Seja de maneira mais ou menos declarada. Mesmo no Vá Pensiero, que há bocadinho falámos, está sempre, é um conceito muito forte, nem que seja a liberdade no amor, por exemplo. Tudo bem, né? A liberdade de um povo, a liberdade, mas mesmo a liberdade do amor, por exemplo. E nem sempre a palavra foi usada, mas percebia-se isso, percebia-se qual era o foco da mensagem. Às vezes foi usada, por exemplo, com Handel, na famosa área Lascia che io pianga, em que ele está presente na área várias vezes a palavra liberdade, libertà. E se calhar é interessante também falar do poder que, através dessa palavra, mas naturalmente com o gênio musical do Handel, ele nos leva para onde ele quer com essa palavra libertà. Estamos num contexto, mais uma vez, de grande sofrimento, não é? Lascia che io pianga, minha cruda sorte, o meu destino cruel. Sorte, o meu destino cruel. Mas que eu suspire a liberdade. Deixa-me chorar, mas que eu suspiro. Exatamente. Portanto, mesmo no contexto onde parece estar tudo turvo e tudo escuro, está lá sempre essa espécie de luz ao fim do túnel. Exatamente. Nós dissemos isto há bocado, eu acho que isto é um exemplo extraordinário de como nós somos, na realidade, levados pelo compositor para onde ele nos quer levar. E às vezes de forma incompreensível, porque tudo é um mundo empírico este, não é verdade? E, portanto, Handel... enquanto o solista canta e quando chega à palavra libertà, ele termina a palavra com aquilo que se diz em música, uma cadência perfeita. Portanto, do quinto para o primeiro grau. Podia ser diferente. O Bernardo Marques já está ali a dizer sim, mas pode até experimentar. Como é que... O que está escrito é... Lali... Ai, desculpem. Ele podia ter acabado o A final de libertà de outra maneira, com outro acorde. Se fosse, por exemplo, para baixo. La libertà. Isto transmite outra emoção. Muita gente que não percebe música não sabe dizer porquê. Ele escolheu, na última sílaba da palavra libertà, fazer quase renascer a palavra com esta última sílaba, usando uma cadência perfeita. Ou seja, la libertà. A palavra renasce. Isto é o poder da música. E isto quer dizer o quê? Não só pela arte, pela música em si, pela dramaturgia, pelo que quiserem, não há nada de mais atual do que a ópera.
o que era relevante há 200, 300 ou 400 anos é relevante hoje em dia. Bruno, já agora, e o que era relevante... Ai, deixei para sozinha aí, Não faz mal nenhum. O que era relevante para o Monteverdi, que era arranjar público para pagar este espetáculo extravagante, complexo, que tem tantas partes, tanta coisa que concorre para o resultado final, continua a ser verdade hoje em dia. Exatamente o mesmo. Vamos talvez pedir à Alexandra... A atualidade também passa por aí. Exato. Mas há esta coisa das emoções e do que nós somos todos, não é? A tal condição humana, no fundo, que é agora, se calhar, igual ao que sempre foi. La fragile humanità. Exatamente. Não sei, parece-me que posso abusar. Sr. Presidente vai falar agora, não é? Mas se calhar não se importava nada de ouvir o Lacha que eu pianga antes disso, não é? Acho que ninguém se importa. Pedimos a Alexandre. Acho que já que há esta introdução, vamos ouvir a área toda. E assim concluímos a nossa E depois já não falamos mais. Obrigada. Obrigado, Conceição. Pela vossa paciência e por esta coisa assim um bocadinho fora da caixa, não é? Exato. Num dia destes. Alexandre.